Através desse estudo bíblico, queremos esclarecer um ponto de vista espiritual, o qual Deus tem nos mostrado, e não convém que nós venhamos a estar consciente do mal que destrói a salvação do ser humano, vendo as pessoas enganadas por falta de conhecimento bíblico. Deus tem colocado em meu coração para transmitir o sentido espiritual dos jogos, das Olimpíadas, do futebol, algo que tem atraído multidões. E através desse estudo, iremos mostrar com compromisso bíblico a realidade dos jogos. Para entender bem a respeito do futebol, precisamos buscar as origens na Bíblia com o Espírito Santo, para entender a origem do futebol e qual é o sentido que o futebol traz para o ser humano. Sabemos que a Bíblia relata que no mundo espiritual conhecemos Deus, a sua palavra, conhecemos o Espírito Santo, e também sabemos que existe um inimigo espiritual que tem rodeado a humanidade, tem destruído vidas, tem escravizado seres humanos. Esse inimigo espiritual se chama Satanás, o enganador das nações, o qual a Bíblia relata que Deus, ao criar o seu trono de glória, ao criar o céu, os anjos, o exército celestial, a Bíblia relata no livro de Apocalipse, capítulo 12, a partir do versículo 3, que um ser criado por Deus, ele se rebeliou contra Deus, ele corrompeu a terça parte dos anjos no céu e trouxe uma guerra espiritual com o propósito de tomar o trono de Deus. Sabendo todos que Deus é invencível, não poderia perder de maneira alguma essa guerra espiritual. Logo, o diabo e os anjos que com ele se rebelaram contra Deus, perderam a guerra e foram expulsos do céu. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 8, que não há mais lugar para ele lá. Não se encontrou o lugar que eles ocupavam lá no céu. Após essa guerra, após essa perca, após essa expulsão do céu, o diabo se tornou o inimigo de Deus. E com o passar dos tempos, Deus, olhando a terra, onde se refere no livro de Gênesis, capítulo 1, que a terra era sem forma e vazia, e que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, a Bíblia diz que Deus teve por ideia construir um lugar nesta terra, onde Deus determinou com o poder da sua palavra que houvesse luz e houve luz, que houvesse árvores e houve árvores, que houvesse répteis e apareceu os répteis, apareceu os peixes no mar. Deus falou, haja porção seca, e entre as águas a terra apareceu. No final de todo o projeto de Deus, Deus construiu um homem à sua imagem e semelhança. Esse homem seria para dominar, para governar a terra e para sujeitá-la, criando para a companheira dele a mulher. Tudo isso aconteceu no princípio da criação. E no mundo espiritual, o Espírito de Deus nos dá o entendimento que o diabo ele tinha se tornado inimigo de Deus, tinha sido expulso do céu, montou o seu reinado nas trevas, que é o reino das trevas, é do diabo. Ele, observando Deus criando a terra e formando a vida, acredito que ele ficou a observar
E Deus criando o homem à sua imagem e semelhança, como está escrito no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, o diabo, ele tentou, de alguma maneira, fazer este ser, que era a imagem de Deus, este ser se rebeliar contra Deus. A Bíblia relata que o diabo não pôde vencer Deus, e não há ser que possa vencê-lo. Mas o homem, que é a imagem de Deus, o diabo tem derrotado a muitos, incontáveis o número de seres humanos derrotados por Satanás. E com isso, depois da queda do homem, onde se encontra no livro de Gênesis, capítulo 3, do 1 até o 19, encontramos a história da queda do homem. No versículo 5 do capítulo 3 de Gênesis, encontramos o diabo falando para Eva que se ela comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela se tornaria igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. No mundo espiritual já havia o mal, que era o diabo e os anjos que se rebelaram com Deus, que se tornaram demônios. E havia esse mundo espiritual do mal, e o homem, Adão e Eva, não conhecia esse mundo mal. Mas o diabo falou que ela passaria a conhecer. E após o pecado, ela conheceu o mal. A Bíblia relata que no capítulo 3 de Gênesis, versículo 10, dizendo que quando Deus voltara a falar com Adão, Adão se escondendo com medo entre as árvores do jardim, logo conheceu o mal, logo passou a ter medo, logo se tornou inimigo de Deus, logo se afastou da presença de Deus. E com isso, na hora em que o homem desobedeceu a Deus, comendo da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o mal entrou no jardim do Éden, onde passou a dominar os descendentes de Adão e Eva. Logo vemos os filhos de Adão e Eva, Caim matando Abel. Logo vemos no capítulo 4, versículo 19 em diante, vemos um homem chamado Lameque, passou a conhecer várias mulheres. E por aí, consequentemente, a terra se tornou distante de Deus, a terra se tornou má, a terra se tornou maldita, e o homem se tornou também inimigo de Deus. Mas a Bíblia relata no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que Deus prometeu que da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Deus, sendo justo, ele não pôde aceitar o pecador, mas por ser misericordioso, ele mostrou para o homem a solução para se voltar a Deus, que seria Jesus, que viria para resgatar o homem do seu pecado diante de Deus. Com a queda do homem e a entrada do diabo na vida da história do ser humano, o diabo também trouxe os demônios os anjos que se haviam se tornado em demônios, e tornou cada um deles deuses. Foi onde surgiu os falsos deuses. A Bíblia relata que os primeiros habitantes da terra surgiram na Mesopotâmia e no Mediterrâneo. A Mesopotâmia, ela se encontra localizada próximo ao rio Tigre e o Eufrates, próximo a Ur dos Caldeus, onde surgiram os primeiros habitantes. A Bíblia relata, alguns historiadores esclarecem, que o pai de Abraão, Tera, ele era um grande fabricante de deuses, imagem de escultura. Já tinha o tempo de adoração no princípio da criação. Encontramos o povo de Israel também, um povo que Deus escolheu, o povo adorando a bezerro de ouro, adorando a ídolos, adorando a Baal. Os povos, nações mortas, passaram a adorar a Baal e outros deuses, que são demônios disfarçados de deuses. A verdade é que o diabo não criou nenhum deus, nenhum demônio. Os demônios são anjos que foram rebeliados com Deus e perderam a habitação no céu. Com isso, o diabo, sendo o imitador de Deus, ele trouxe falsa adoração na terra, onde houve os primeiros homens, e até os dias de hoje
encontramos o diabo de qualquer maneira tentando roubar a adoração que é digna unicamente ao Deus vivo e verdadeiro. E os homens sem conhecimento de Deus têm se prostrado e adorado a Satanás e seus demônios por falta de conhecimento de Deus. O diabo, ele se tornou inimigo de Deus no céu, se tornou inimigo de Deus no jardim do Éden, onde ele lutou contra Deus, derrotando o homem. E ele também está na terra, onde a Bíblia fala no livro de Jó, que os filhos de Deus foram se encontrar com Deus, e o diabo entrou no meio deles e foi também. Quando Deus viu Satanás, perguntou para ele: de onde você vem, Satanás? E ele falou: de passear pela terra e rodear por ela. No sentido de ironia, no sentido de ter destruído a terra, os seres humanos, tenham acabado com a humanidade, a ponto do homem ter se rebeliado de uma maneira tal com Deus, que Deus mandou o dilúvio para que acabasse com os desobedientes, sobrando somente Noé e mais 7 pessoas que eram justas aos olhos de Deus. Deus poupando para que houvesse a descendência do ser humano na terra e dos animais através de Noé. Mas nós queremos chegar aqui nos falsos deuses, onde os homens adoram, e a cada demônio, ele que se tornara deuses, ele criou uma maneira de ser cultuado. A Bíblia relata, onde pelo Espírito de Deus nós podemos perceber que o futebol, as Olimpíadas, tudo foi criado em honra e em adoração a um Deus na Grécia, onde surgiram os primeiros deuses. A Bíblia relata que nós não devemos adorar a ídolos, não devemos adorar a falsos deuses. Lá no livro de Êxodo, capítulo 20, do 1 ao 3, Deus ensina que não devemos fazer imagem de escultura, nem nada semelhante ao que há no céu, nem o que há embaixo na terra. Deus não quer ídolos. Deus não quer que nós venhamos a nos prostrar diante de imagens. Mas o diabo tem convencido a muitos para que, através de costumes que o mundo adquiriu, onde as origens de muitos costumes são adoração a deuses pagãos, adoração a demônios. A Bíblia relata no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20, que quem adora a ídolos, adora a demônios. Com isso, o cristão tem que vigiar e buscar o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus e viver uma vida espiritual para poder discernir as coisas do Espírito e poder se afastar das influências malignas. Futebol não é diversão. Futebol não é lazer. Futebol é adoração. Futebol é prática de pecado. Vamos entender agora a origem e o sentido do futebol. Futebol é competições. Futebol é onde se unem 2 times para competir um com o outro, no sentido do melhor jogador, do melhor time ganhar a posição. A Bíblia relata que quando, no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4, que nós não devemos nos envolver com as coisas do mundo, porque quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Não devemos nos sujeitar aos costumes mundanos, pois somos cristãos.